você reagiria se seus princípios e valores fossem colocados à prova? O que faria você não negociar sua integridade, coerência, né? Vai pensando aí nessas perguntas, porque elas têm muita relação com a nossa reflexão de hoje. E aí eu lembrei de um filme que eu assisti há um tempo atrás, que chama Um Homem Entre Gigantes. Depois você procura aí onde é que você pode assistir, mas é um filme muito bacana e o personagem, né, o personagem principal do filme, ele descobre que o futebol americano, vou dar spoiler, não vou falar alguma coisa só para você perceber onde eu quero chegar, mas não vou falar muita coisa não. Então ele percebe que o futebol americano, ele causa problemas, né, mentais em alguns jogadores. Só que a gente sabe que nos Estados Unidos, principalmente, a indústria do futebol, ela é muito forte. Então ele leva essa ideia, essa tese, né, para todo mundo, tentando ajudar as pessoas, abrir os olhos das pessoas, e aí ele é desafiado numa situação lá a jogar tudo isso que ele acredita fora em troca de um suborno, sabe? Por quê? Porque a ideia dele estava colocando em risco a situação do futebol americano nos Estados Unidos. Essa era mais ou menos a situação, tá? E aí eu fiquei pensando, puxa, como ele foi colocado numa situação complicada, porque ele tinha informações suficientes para acreditar fortemente que o futebol americano, da forma como ele era praticado, estava causando mal às pessoas, os jogadores de futebol, e aí ele recebe essa proposta, sabe? É mais ou menos esse tipo de situação que eu queria que a gente trouxesse para cá. Esse filme trata de uma situação em que envolve dinheiro, mas a história bíblica, a gente vai perceber que envolve outra coisa, só que no final das contas, a gente está tratando desse assunto, tá? Com o que faria você não negociar sua integridade, sua coerência, né? E aí eu pergunto para você já passou por uma situação parecida? Tipo, já correu o risco de perder o emprego, né? De perder um relacionamento, de perder algum bem, ou de ter a sua imagem comprometida, tá? E aí como podemos permanecer firmes e serenos nessas situações? Então, todas essas ideias eu acho importante trazer agora no começo, para a gente começar a entrar na nossa reflexão que vai por esse caminho, tá? A história de hoje, ela vai nos ajudar a perceber, pessoal, como é possível ser fiel às nossas crenças fundamentais, mesmo em momentos difíceis na vida. De onde foi que eu tirei isso? Foi exatamente da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. São 3 jovens, né? Os nomes não são tão comuns, tipo João, Pedro, enfim, né? Lucas, mas assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Não sei se você conhece essa história, mas antecipando, esses 3 jovens, eles eram amigos de Daniel. Eu acho que Daniel é mais conhecido, né, de todo mundo. O Daniel, da Cova dos Leões, enfim, que é uma outra história bacana também para a gente trazer aqui para essa série. Mas hoje eu quero que a gente coloque a nossa atenção nesses 3 jovens, tá? Especificamente na situação em que eles foram lançados numa fornalha de fogo, sabe, gente? E isso aconteceu porque eles desobedeceram o rei chamado Nabucodonosor II. Né? Isso aconteceu quando o povo hebreu, quando a gente estuda melhor o Antigo Testamento, da Bíblia, a gente percebe isso aí. Quando o povo hebreu, ele foi dominado pelos babilônios, né? E aí, na época, o rei era Nabucodonosor. Bem, pessoal, então vamos ler o texto para a gente entrar na narrativa, e eu quero que você preste muita atenção. São alguns versículos, mas vamos entrar nessa história porque ela é muito rica para ensinar a gente em muitos aspectos. Vamos lá, Daniel 3, do versículo 12 ao versículo 25. Se você tiver uma Bíblia aí, por favor, você pode nos acompanhar, tá? Daniel 12, Daniel 3, capítulo 3, do versículo 12 ao 25.
Show? Uhum. Pronto. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. É uma pergunta, né? E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Puxa vida, hein? E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbante, outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Os que caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos ao fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Maravilha, obrigado, Lili. Coloca aqui no chat pra gente se você conhece essa história, se você já ouviu essa história em alguma vez, né, de alguém, enfim, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem acompanhou o convite que a gente fez pelas redes sociais, né, eu coloquei lá o nome deles. Bem, pessoal, essa história, eu não sei o que ela comunica a você, sabe? Mas, em grande parte, hoje, essa história comunica para mim a respeito do cuidado de Deus. E tem uma outra coisa legal também que eu acho bacana nessa história, que me chama a atenção. É a confiança que esses jovens tinham naquela situação difícil. Os jovens, né, para não estar falando o nome complicado deles, vou chamar de os jovens, né? Os jovens, eles eram pessoas comuns, tá? E aí, se você for ler de novo o texto depois, você vai perceber que eles eram funcionários públicos, inclusive. Eles eram administradores do Império, faziam parte lá da equipe de administração do Império. E eles eram pessoas comuns. Só que, um belo dia, eles foram colocados em uma situação difícil. Tão difícil que eles correram risco de morte. Certo? Bom,
Então, em linhas gerais, esse texto ele é muito útil para a gente perceber algumas lições importantes. E aí, antecipadamente, eu quero colocar aqui para você qual é a ideia central da minha conversa. É que a fé do cristão precisa estar fundamentada na certeza do cuidado de Deus, certo? Então, pega essa afirmação, guarda aí de ladinho, e a gente vai trabalhar melhor essa ideia aqui nessa noite, tá bom? Nessa nossa conversa. Bom, quais são os ensinos que a gente pode tirar dessa história? Tá? A primeira coisa é que a gente precisa saber que existem pessoas e pessoas na vida. Tem aquelas pessoas que vão se posicionar contra nossas crenças e valores, sabe? E aí, se a gente for lá no versículo 8 do texto, a gente vai perceber o seguinte. Diz assim o versículo 8 do texto. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Percebe aí a denúncia aí na história? Então, o pessoal lá do reino percebeu que os jovens não tinham cumprido o decreto do rei. O que aconteceu? Foram denunciados. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Inclusive hoje, é o que mais acontece. Então, de fato, a gente não vive no País das Maravilhas, tá? A gente vive no mundo real. Então, existem pessoas e pessoas. E aí, pessoal, podemos passar por situações delicadas, onde seremos colocados à prova em relação às nossas convicções. Em Romanos, capítulo 8, versículos 36 e 37, vou colocar aqui para ler para a gente. Romanos 8, capítulo 8, versículos 36 e 37. Pode ler, amor? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, a Bíblia, ela nos alerta quanto à dificuldade de viver com integridade. Aqui está bem claro, né? Todo dia a gente vai enfrentar situações difíceis. O texto fala de enfrentar a morte, né? Mas é uma alegoria, é uma linguagem poética, entende? Então, trazendo para a nossa linguagem atual, é isso. É enfrentar desafio, dificuldade, é ser colocado à prova todo dia, tá? Só que aí o texto também traz uma mensagem de ânimo. Olha, em todas estas situações e oportunidades, você vai ser mais que vencedor. E eu quero que você comece a pensar por que a Bíblia está dizendo isso. Tá? E aí eu vou aqui, né, dando algumas ideias para você, tem a ver com a companhia de Jesus, tem a ver com a presença de Deus na nossa vida e no nosso coração, tá? Bom, a gente precisa permanecer firme em nossos princípios. A gente não pode negociar em hipótese nenhuma, certo? E aí, pessoal, como que a gente vai conseguir isso? Entende? O que a gente tem a nosso favor que nos ajuda a permanecer firmes naquilo que a gente acredita? E aí vem a segunda lição. Devemos ter uma resposta clara e segura a respeito de nossa fé. Quando a gente vai lá para o texto de Daniel, lá nos versículos 16 a 18, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Olha só qual foi a resposta dos jovens. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará. Mas se ele não nos livrar, saiba que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor mandou fazer. Então, o que me chamou a atenção aqui nessa parte do texto, sabe?
foi a segurança na resposta dos jovens. E uma segurança temperada com serenidade. Eles não titubearam. Eles já sabiam o que iam dizer caso fossem confrontados. Eu confesso para você que eu fiquei com uma certa inveja assim, da postura deles, né? Tipo, puxa vida, que segurança legal, né? Que compromisso, que coerência, que certeza eles tinham diante do rei. Então imagina, rei poderoso, que podia fazer qualquer coisa. A vida, né, bastava o rei dizer, olha, faça isso, faça aquilo, e todo mundo ia obedecer, que foi o que aconteceu, tá? Bom, e eles foram firmes e serenos na resposta, sabe? Bom, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ter as minhas convicções, os meus valores, as minhas certezas, e eu quero também ter coragem para dar uma resposta na hora certa, nas situações certas. Em Romanos, no capítulo 8, no mesmo capítulo de Romanos que a gente leu há pouco tempo atrás, só que um versículo antes, o versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez? Aí o finalzinho eu destaquei assim na minha Bíblia: perigo ou espada? Sabe? Então nada disso, pessoal, pode nos afastar daquilo que cremos e vivemos diante de Deus. Pronto, essa é uma das ideias principais que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje. Eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. Esse texto também fala com você nessa direção? Ou tem alguma outra ideia assim que você acha interessante para compartilhar aqui? Coloca aqui no chat para a gente, seja no Instagram, seja no YouTube também. Amor, tem pessoas que chegaram aí, você pode ver direitinho só para a gente registrar aqui a participação. Eu vi que o Vinícius chegou, o Vitor chegou também. Quero agradecer a presença, tem a Larissa, a minha prima, tem a Mi também, que coisa boa. Maravilha, sejam bem-vindos, bem-vindas todo mundo, né? Nepomuceno aí também, Legal. tem muitas lives, né? Maravilhosas também. Gente, então aqui, voltando para a nossa reflexão, eu pensando um pouco sobre a resposta que os jovens deram junto ao rei, e aí eu percebi o seguinte, puxa, qual era a informação que eles tinham na época, né? E aí foi quando eu lembrei do texto de Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 ao 6, que é exatamente o registro dos 10 mandamentos, sabe? E sabe o que tem lá no começo do registro dos 10 mandamentos? Diz assim, ó: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Olha só que interessante, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, eu achei legal trazer também esse texto, porque fala dos 10 mandamentos. E eu penso que os jovens eles estavam muito bem orientados em relação à resposta que eles precisavam dar junto ao rei naquele dia, naquela situação. E para terminar, gente, qual é a terceira informação importante que eu quero compartilhar? Independente da situação que você esteja vivendo, Deus está sempre com você, sabe? O texto lá de Daniel diz assim, ó, nos versículos 24 e 25. Logo depois, o rei Nabucodonosor levantou-se e perguntou aos conselheiros: não foram 3 homens amarrados que a gente colocou dentro da fornalha? Aí todo mundo disse assim: sim, rei, foram 3. E por que eu estou vendo 4 pessoas lá dentro? Desamarradas e sem nenhum dano no corpo, andando dentro da fornalha. E mais, a quarta pessoa se parece com um filho
dos deuses, sabe? Eu quero destacar esse finalzinho aqui, por quê? Porque na linguagem poética do texto bíblico, né, fala assim, se parece com o filho dos deuses, mas qual é o entendimento que a gente precisa considerar? É que essa quarta pessoa simboliza a presença de Deus, o cuidado de Deus sobre a vida dos jovens que estavam naquela situação difícil, né? Interessante, todos viram, todos testemunharam aquilo. Eles não foram, não se queimaram, não morreram dentro da fornalha de fogo. Tanto é que o texto diz que o rei chamou os jovens para fora e eles saíram ilesos, sem um arranhão, né? Bom, aqui a gente tem uma forte demonstração do cuidado e da presença de Deus na vida daqueles jovens. E é isso que a gente precisa trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, sabe? Trazer Deus para a nossa existência, porque ter a presença de Deus com a gente, ter a companhia do Espírito Santo, faz toda a diferença na vida. Faz toda a diferença na vida. Eu quero ler para você um último texto hoje, a gente já está caminhando para o final, Salmo capítulo 28, versículos 7 ao 9. Eu vou pedir a Lili para ler. Pode ser, Lili? Vem aqui, ó, rapidinho. Assim, é um texto tão... Essas histórias, né? Elas são tão fascinantes que, às vezes, elas são inacreditáveis. Puxa, isso aconteceu, né? Mesmo, né? Parece assim que a gente está contando uma história que não aconteceu. E eu não sei se isso está acontecendo com você, que está aí, que você assim não crê, entendeu? Parece que a gente está contando uma história que não existe, que essas histórias realmente da Bíblia, que a gente vai contar várias outras, né? Elas não existem. Inclusive, com o testemunho da Rebeca, que eu contei no início, né? Que a Rebeca aconteceu um milagre e tudo, e ela ficou 3 anos na cadeira de roda, 3 anos e meio, e começou a andar. Tem pessoas que dizem assim, justificam, né, como se o milagre não tivesse ocorrido. Tipo assim, não é bem assim. Não é bem assim, ela deve estar com alguma outra coisa, porque é surreal, né? Então, assim, eu não condeno você, né, se você não está crendo, né, ou se você não consegue crer. Mas de uma coisa eu sei, se você pedir ao Senhor, né, que Ele coloque certeza ou algum sinal no seu coração que essa história, que a Bíblia é verdade, Ele vai falar com você, né? Não vai ser mais assim, eu gosto aqui, nós somos um meio, um canal, né, que o Senhor tem colocado em nosso coração, essa forma de falar com vocês, mas assim, converse com o Senhor como a gente está conversando aqui, diga, eu não acredito nessas histórias, porque eu tenho certeza que algo sobrenatural vai acontecer com você, e assim como nós, a gente crê, né, num Deus que é invisível, mas a gente consegue sentir. É isso, né? Mas então, vamos ler aqui o texto, né? Salmo 28, versículo 7 ao 9. Vamos lá. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Até o 9. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Amém. Lindo, né, esse texto? Salmo 28, tá? O finalzinho do Salmo, do capítulo 28 do livro de Salmos, tá? Bom, a gente não conseguiria passar pelas situações difíceis da vida sem o cuidado de Deus, sabe? Eu digo isso por experiência própria, e é isso que a gente está fazendo aqui, compartilhando com você aquilo que a gente vive, aquilo que a gente acredita, né? E aí, se você quiser colocar aqui também no chat pra gente, né, compartilhar alguma experiência, alguma situação, também fique bastante à vontade para isso. E aí a gente vai terminar, eu quero que você guarde no seu coração
a seguinte frase: o fervor da vida é suportado por uma fé amadurecida. O fervor da vida é suportado por uma fé amadurecida. Isso porque a fé do cristão, ela precisa estar fundamentada na certeza do cuidado de Deus. Quando a nossa fé está fundamentada na certeza do cuidado de Deus, ela fica madura, entende? E é isso que nos ajuda a enfrentar a dificuldade do dia a dia, tá bom? Então, a gente deseja que hoje, tenha sido um momento bacana para todo mundo, tenha ajudado você a pensar aí sobre a sua caminhada, sobre as suas dificuldades, sobre a sua vida, as suas decisões, tá? E aí eu vou aqui pedir a Lili para fazer uma oração final, e a gente quer agradecer muito, a sua participação. Toda semana aqui a gente está às quartas-feiras, às 20h30, trazendo uma história bacana. E a gente começou uma nova série, Clássicos da Bíblia. E o primeiro clássico foi Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Semana que vem tem outra história bacana. Não vou dizer qual é não, mas aí eu espero por você aqui, tá? Vamos orar? Vamos. Paizinho amado, graças te dou por mais esse momento. Senhor, muito obrigada por nos fazer sentir a tua presença, a tua vida, por cuidar de nós, por todos os dias, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nos sentimos, Senhor, como ovelhas ao matadouro. Senhor, eu sei que é uma figura, mas nos sentimos muitas vezes angustiados, assustados, desafiados, mas isso também, Senhor, muitas vezes é permissão tua, é fato da vida, Senhor, para que possamos amadurecer a nossa fé, amadurecer como seres humanos. Nos ajuda, Senhor, a crescer, a deixar as coisas de menino, Senhor, e a nos tornarmos homens e mulheres, Senhor, que entendem a Ti. Nesta noite também, Senhor, eu te clamo, Senhor, por vidas que se encontram, Senhor, nos hospitais, Senhor, vidas, Senhor amado, que estão passando por situações difíceis, Senhor. Sabemos, Senhor, das notícias que estão, Senhor, no Brasil e no mundo, mas queremos, Senhor, entregar tudo a Ti, porque Tu estás no controle de todas as coisas. Senhor, Tu estás no controle da nossa vida, da nossa casa. Oh, Jesus, se não está, toma, Senhor, a frente, toma o controle e aquieta a nossa mente, porque se não for assim, nós não vamos suportar. Nós não suportamos, Senhor. Faz a gente entender aquilo que precisa ser entendido. Mas, Senhor, aquilo, Senhor, que a gente não precisa, Senhor, faz a gente, Senhor, devolver, Senhor, faz a gente ser leve, Deus amado. Eu te entrego mais esse momento e te louvo por mais esta noite. E que cada vida que esteja ouvindo, Senhor, possa se sentir, Senhor, tocado ou ter aprendido algo novo esta noite. Muito obrigada por tua presença abundante, Senhor. Aleluia. Amém. 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 Olha só, Ana Luísa, tudo bem? Oi, Aninha! Legal. O Jonas colocou aqui no final, a certeza do cuidado, aprendendo a confiar na vontade de Deus, se Ele quiser, conforme disser. A tia Fátima. Tem o pessoal aí. Oi, gente! Gente, muito obrigado, pela participação de vocês. Semana que vem tem mais, quarta-feira às 20h30, tá bom? E a gente quer aqui, desejar uma boa noite para todo mundo. Viu? Eu acho que é a Fátima farmacêutica. Né? Gente, beijo, que Deus Tchau. abençoe. Ótima noite, tá? Até logo, pessoal. Beijão.